Alô, muito boa noite, sejam bem-vindos à edição de terça-feira do programa Visão Política aqui na TV Sucesso ao seu gosto. Visão Política é o espaço de debate onde os líderes dos partidos políticos ou seus representantes dão a sua visão com relação à situação política do país. Hoje é terça-feira, nós não vamos fugir à regra, vamos trazer aqui alguns assuntos que marcam a política nacional. Aliás, hoje são 25 dias de setembro, 25 de setembro, o dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. São 54 anos que passam desde o início da luta armada. Hoje esse vai ser um dos nossos temas que não vai falhar. Estamos cá com alguns convidados. Contamos com convidados do Partido Frelimo, contamos com o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, e também contamos com o convidado do Partido PIMO, o líder e fundador do Partido PIMO, o Yakub Sibinde. Vou desde já desejar boas-vindas a todos. Obrigado. Boa noite, Muyanga. Boa noite, Yakub Sibinde. Só realçar-se que o terceiro convidado ainda não chegou, mas tudo indica que daqui a pouco ele estará cá conosco. Mas vamos dar mesmo um pontapé de saída. Hoje é dia 25 de junho, que se celebra, 25 de junho não, mas 25 de setembro, Forças Armadas de Defesa de Moçambique. São 54 anos desde o início da luta armada. Mas antes disso, há pontos prévios, fatos da semana, fatos que marcaram a semana, alguns pontos que gostariam de partilhar aqui conosco, com os estimados telespectadores lá em casa. Posso começar mesmo por si, Augusto Pelé. Obrigado. Mais uma vez, boa noite, Muyanga. Boa noite, Yakub Sibinde. Boa noite a todos os amigos telespectadores. É lamentar, não é? Porque até hoje a função pública ainda não recebeu o seu ordenado. Lembrando que é triste porque são pais, são encarregados de educação. E lembrando que hoje é dia 25, é um feriado, tinham muitas obrigações por cumprir e não conseguiram fazer. E o mais caricato é que o regime do dia tem usado muitas das vezes esta classe da função pública para alcançar os seus intentos, não é? Principalmente estamos na época eleitoral e muitas das vezes é esta função pública que o regime tem trabalhado com ela, e aproveito essa oportunidade para apelar todo funcionário público para que abra os olhos e tome em consideração que por esses longos anos foi muito usado, mas infelizmente nada tem sido feito em benefício do funcionário público. E também dizer que é este funcionário público que o chefe do Estado e o governo, no caso, vem prometendo as progressões, as mudanças de carreira e outros benefícios para a função pública que até hoje o governo não está a cumprir. Estamos a dizer que há horas extras que estão acumuladas e que o governo não está a conseguir cumprir com essas horas extras. E isso prejudica em grande escala os funcionários públicos. E está aí o caminho aberto para a corrupção, não é? Por isso que quando tu vais à função pública, muitas das vezes encontramos funcionários públicos mal-humorados, e agora que dá para perceber o porquê, não é? Porque eles não estão a receberem o que lhes é devido. Infelizmente, a classe normal da função pública é que não ganha. Porque se fores a olhar as chefias, as suas regalias sempre estão ali. Estamos a dizer que os ministros, a ajuda de custos, as benesses estão ali em vista. E pior é que atualmente, porque estamos nos acordos políticos, a parte da defesa e segurança está aí os seus benefícios. Conseguiram até alcançar salários astronômicos. Vimos isso nas redes sociais, o quanto a defesa vai ganhar. Mas a função pública, a saúde, os professores, a própria polícia, a polícia não tem tido esses benefícios. Então, são essas lamentações que eu trago, porque tenho amigos, tenho família, tenho conhecidos. Vocês já receberam, não é? Felizmente, o município, talvez como as autarquias, não é?
as eleições são autárquicas, o Conselho Municipal da Matola, para não ter mais um inimigo dentro da sua autarquia, teve a gentileza de pagar os nossos ordenados. E Jacob Sebint, fatos da semana. Bem, primeiro saudar mais uma vez os nossos telespectadores. Boa noite, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E dizer o seguinte, que estamos numa situação muito complicada, que eu espero, na realidade, que os nossos eleitores se sintam que é desta vez que eles devem resolver os problemas. Queria, na realidade, solidarizar-se com o representante do MDM, e que, por sinal, é membro da Assembleia Municipal, que conhece tanto o gráfico do cidadão em termos dos que hoje esperam melhor, mas nunca mais chega, e a situação dos salários que estão atrasados. E esta situação tem que ser resolvida no dia 10 de outubro. Há dias atrás, nós também acompanhamos uma declaração mesmo de brincar com as pessoas, em que o Ministro das Finanças veio ao público, diz que Moçambique está a pagar dívidas de uma forma muito folgada e já fez a sua quarta prestação e prontos, e como que esse pagamento fosse o trunfo de que o cidadão está a contribuir com os seus impostos folgadamente, e então de dia dizem que as dívidas secretas não são a ser pagas, e à noite diz que não, portanto, estamos a pagar. E felizmente veio uma instituição pública, aliás internacional, que veio desmentir. Moçambique é mau pagador. Exato. É mau pagador, e Moçambique não está a pagar as dívidas, e, entanto, uma administração danosa da Frelimo, no meu caso mesmo, teríamos que pensar 2, 3 vezes se valia a pena dar cara ao eleitor numa situação em que estamos aqui a contabilizar prejuízo atrás de prejuízos. Muito bem, nós vamos também avançar com este assunto, porque hoje iniciou a campanha eleitoral em todo o país para as autárquicas do dia 10 de outubro próximo. Tivemos a oportunidade de acompanhar as primeiras incidências do primeiro dia da campanha eleitoral ao nível da cidade de Maputo, cidade da Matola e em outras províncias do nosso país, em outras cidades, outras autarquias, em que houve uma grande festa no início da campanha hoje. Mas também teve uma incidência, teve 2 mortos em Manica, por conta de um acidente que teria acontecido na madrugada mesmo desta terça-feira, de alguns membros do Partido Frelimo que estavam a colar panfletos numa das avenidas daquela cidade de Manica, cidade de Chimoio, província de Manica. Mas daqui a pouco nós vamos avançar com este assunto. Mas antes mesmo pedirmos aqui os fatos da semana, o fato da semana para si, professor Gilão Cumbari, desejar boas-vindas no nosso programa. Muito obrigado, boa noite, parte do painel, boa noite, telespectadores da TV Sucesso. Não tenho fato de semana preparado, mas vou comentar hoje o fato de semana apresentado aqui pelo meu pai do painel e representante do MDM aqui, o Augusto Pelempe. É verdade que há funcionários públicos que ainda não receberam os seus salários. O que eu acho que deveria acontecer quando há situações desta natureza é que houvesse um esclarecimento de quem de direito. Eu poderia avançar com uma teoria que, como estamos em tempo de campanha e o Estado é de todos nós, lá no Ministério das Finanças trabalham membros do MDM, trabalham membros da Frelimo, trabalham membros da Renamo. Que tal se nós dissermos assim que alguém que é responsável por acelerar o pagamento dos salários deliberadamente, desta vez, fez questão de atrasar o pagamento dos salários dos funcionários públicos como uma forma de fazer campanha negativa contra quem está a governar? Vai-se dizer é teoria de conspiração, mas não é coisa de colocar à parte, não é? Mas é bom que nos solidarizemos todos com
com todo funcionário que não tenha recebido o seu salário. Hoje é dia de festa e vamos falar sobre isso aqui. Era importante que todos nós, funcionários públicos, eu incluso, tivéssemos recebido os nossos salários. Agora, se não é possível que se faça isso, é necessário que haja um esclarecimento de quem tem direito. E porque não dá para continuarmos a apresentar justificações aos funcionários públicos, especialmente em tempos como estes aqui. Ou as coisas acontecerem sem que haja esclarecimento devido, porque o esclarecimento é devido. De facto, o salário tem que estar na conta quando é esperado. Agora, quando não está lá no dia esperado, é motivo de preocupação. É motivo de preocupação. Vou-lhe dar apenas um minuto, porque são fatos da semana mesmo, ainda não entramos nos temas. Só queria aqui deixar claro uma referência que o Dr. Pelembe acabou colocando em relação aos fabulosos salários das potências armadas, não é? Das Forças Armadas. E eu penso que é um documento que não tem credibilidade e nem podíamos fazer uso desse documento aqui nesse espaço, porque pronto, os subscritores, apesar que não assinaram, são pessoas que não têm expressão para emitir um documento daquele tipo. Portanto, aquele documento é mentira. Se o governo, mais uma vez, usa óculos de tábua e não quer comentar, como você me está a comentar aqui para esclarecer ao público, é que quer fazer um oportunismo de tentar garantir que as potências armadas, as Forças Armadas, que um recruta vai ganhar 10 mil meticais, você sabe, não é? Um soldado praça vai receber 35 mil meticais, tudo é mentira aquilo aí. E só veja lá os subscritores aí, aparece um fulano que se diz que é mediador, não está a ver, entre a Renamo e o governo. Mas são uma coisa sempre aí na cabeça, não é? Então, são essas coisas que o governo, às vezes, o mesmo representante da Frelimo, o caso do professor que está aqui, pena que ele, pronto, não trouxe pontos não prévios. Um dos pontos devia aparecer, mesmo não por iniciativa dele, mas por aqueles que sabem que ele veio cá para falar de uma coisa da cabeça dele, tem que falar no nome do partido, no governo, não está a ver. Um documento que está a agitar as pessoas, está a espalhar mentiras. Aquele documento não tem nenhum mentira. É uma mentira. É um Muito documento bem. mesmo que, acima como não está assinado. Não está assinado. Já é prova de que um documento que nem merecia. Mas quem cala consente, não é? Lembra de sua razão. Muito bem. Vamos agora, avançamos para o nosso primeiro tema, que é o Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Hoje é dia 25 de setembro de 2018, passam 54 anos desde o início da luta armada. Vou começar mesmo por si. O que é que lhe oferece a dizer? Vai continuar a falar? Não tem... Esse é o oportunismo. Temos que evitar que esses camaradas aqui usem a história como se fosse faturações partidárias de Batuque e Massaroca. Por quê? Como se fossem faturações de governação do governo da Frelimo. Portanto, o 25 de setembro de 1964 não tem nada a ver com as FADEMOS. 2 anos depois da fundação da... Não tem nada a ver com as FADEMOS. As Forças Populares de Liberação de Moçambique, que é o dono legítimo daquele dia, onde eu fui militante, onde todos nós militamos para libertar o país, não somos nem sequer por confusão, nem DNA de possa se confundir e com as FADEMOS. Estamos muito longe disso. Agora, usar o nome das Forças Populares de Liberação de Moçambique e trazer hoje, e enganar você jovem que acabou agora de conhecer a vida, dizer que é o dia dos FADEMOS, isso é um oportunismo muito errado e é mentira. Mas onde é que está a falha? Quem comete esse erro? A falha é essa. A Frelimo, Frente de Liberação de Moçambique, exato, tem que passar para museu, em que todos nós temos que respeitar por ser um movimento de libertação com a sua história. Não tem nada a ver com aquilo que é hoje a camisola que usa Batuque e Massaroca. Essa aí está a lutar por um espaço na democracia e está a lutar por um processo que pretende... Qual é a verdadeira definição desta data? O que é que se pode dizer em relação a esta data, o 25 de setembro de 1964? É aquilo que o professor já veio aqui várias vezes a colocar ao público, que está correto, vamos engolir que o Estado de Direito Democrático existe.
E é a sombra que nós nos abrigamos. Mas ainda está em construção. Então, eu vou no pensamento dele, para nós termos 25 de setembro como dia de Fademo, então precisamos de forças republicanas. E as forças republicanas não existem. Cada movimento armado que concretamente trabalhou naquela altura, Movimento de Libertação de Moçambique, FPLM, luta para alcançar o estatuto e comportamento de um estatuto de uma força republicana. A Renamo também tem os seus homens hoje que lutam também por alcançar o mesmo estatuto. Está claro que a luta armada de libertação do nosso país não foi feita apenas, não foi algo partidário, foi algo dos moçambicanos no geral, que estavam a lutar numa frente que era a Frente de Libertação de Moçambique. Na altura nem era partido político, era um movimento que unia todos os moçambicanos. Eu quero perceber a sua dissertação, de que forma é que isto veio a ser mudado nos atuais dias. Dizia que, na Constituição, fisicamente, na Constituição de 1990, onde abre o pluralismo político, é aí onde não vamos admitir e nem queremos que os moçambicanos sejam, tanto, objeto de mentiras. E eu, como se não sendo identificado, não sendo parte deste dia, hoje. Olha, e esse dia é meu. Só não é dia, talvez, do seu, que você agora é um mancebo que nem sabe se é carne ou peixe, porque nessa altura não temos um exército republicano. Na prática, temos Força Popular de Libertação de Moçambique, que conduz fiéis ao Partido Frelimo. Exato. Não está a ver? Assim como fomos. E da mesma maneira, como também temos as forças de defesa da Renamo, que continuam fiéis ao Partido Renamo. Esse é um processo que o presidente Nunes, com a liderança da Renamo, vão procurar concluir, de modo que essas duas forças apareçam e começam a construir então, o exército moçambicano, as forças republicanas, que ainda não existem. Muito bem. Eu vou mesmo para si, professor Julião Cubano, em relação a isto. Eu já ouvi mesmo a própria Renamo não sendo identificada nesta data. É por isso mesmo que a Renamo não participa nas cerimônias centrais de datas comemorativas nacionais, porque pensa que essas datas são partidarizadas pelo Partido Frelimo. Qual é a sua análise, qual é a sua visão com relação a estes pronunciamentos todos? Eu penso que esses pronunciamentos todos resultam de um grande equívoco, que o meu par do painel aqui também está a corroborar com ele. É um equívoco grande mesmo. Um povo tem a sua história. Os moçambicanos estiveram unidos numa única frente, que se chama Frelimo. Até hoje se chama Frelimo, essa frente. Para lutar contra o colonialismo português. Se a gente não vai reconhecer o 25 de setembro como um dia nacional para celebrarmos todos nós moçambicanos a proclamação da insurreição geral armada contra o colonialismo português, então não queremos saber nada da nossa história. Porque, deixa-me falar, estou a pedir para me deixar falar. Pelo menos eu disse ao público. Então, não estou a descurar da data. E depois dizer que... Não faça uso dessa definição. Dizer que o 25 de setembro não é seu dia. É a mesma coisa que dizer que o 25 de junho também não é dia daqueles que não nasceram, esse é exagero. Não tinham nascido no dia que se proclamou a independência nacional. Está a esgotar a capacidade de argumentar. Quer dizer, o que eu estou a querer dizer com isto? Estou a querer dizer que há aqui um grande equívoco. O nosso Estado começou a ser construído a partir de 1975, quando nós proclamamos a independência e proclamamos o nosso país como uma república popular, a primeira república que nós tivemos aqui. Em 1990, introduzimos o multipartidarismo e passamos para esta segunda república em que estamos a viver agora. Mas a República de Moçambique. A República de Moçambique. Mas a nossa história não começa em 1990. A nossa história começa em 1975. E em 1975, a partir do momento que o Estado moçambicano nasceu, foi decisão deste Estado, que já está na sua segunda república,
que está a sofrer metamorfoses, é um Estado que está sofrendo metamorfoses com o tempo. E todos nós nascemos e crescemos. Este Estado está a crescer. Era uma república popular, agora é uma república democrática. Estado de Direito quer dizer, acima de tudo, que somos uma república. Estado de Direito democrático quer dizer que nós somos uma república democrática. Apesar de nós não escrevermos isso na forma como denominamos o nosso país. Mas é isso que nós somos. Somos uma república democrática. Estamos a tentar crescer nesse sentido de sermos uma república democrática. Por isso é que agora estamos num processo eleitoral. De campanha eleitoral. Agora, o Arnam, o Yacoub Subinde e todos os moçambicanos que não se vê identificados no dia 25 de setembro estão a fazer confusão. O dia 25 de setembro faz parte da história do povo moçambicano. Não de partidos independentemente políticos. do partido político a que pertença. Independentemente do fato de a Frelimo, depois, que era esse movimento, se ter transformado num partido com o mesmo nome, com a mesma designação. O dia 25 de setembro. Mude o nome. Isso é muito interessante. À frente da Universidade de Moçambique, Frelimo, no museu onde o PIMO nasce, onde o MDM nasce, onde o Partido Socialista de Moçambique, neste caso. Está a perceber? O que ele quer é que a gente mate a história. O que ele quer é que a gente mate a história. Olha, não é matar a história. O problema é que era essa designação. A Frelimo era esse movimento, agora é um partido político. Quem não se identifica com a Frelimo como partido político fundou o seu próprio partido. E não me diga. Qual é o problema? E não se apodera da história. O 25 de setembro continua a ser dia dos moçambicanos, independentemente do partido a que pertence. Muito bem. É um erro político gravíssimo. Augusto em tempo de Pelé. campanha, utilizar esse tipo de Muito bem, Augusto Pelé. para que está O que é que se oferece a dizer em relação... O que me apetece a dizer é que o que peca aqui é a partidarização da data. Também concorda Sem que a data é dúvida, partidarizada. sem dúvida. Mas o MDM tem participado na Praça dos Heróis. É assim, o MDM é um partido novo, jovem, que a nossa missão é enfrentar os desafios e lutar pela mudança. É que nós temos uma noção de que, estando por fora, não vamos conseguir resolver os problemas de Moçambique. E temos que ir à luta, temos que ir aos embates. E se vamos lá, é porque estamos cientes que é estando lá que vamos mudar a situação. E os que não vão? Estão errados? Na minha opinião... A Renan que não participa. Estão errados. O PIMO participa? Estão errados. Olha, o PIMO é o único partido que até hoje luta com o camarada Kumbane e com o Comitê Central. Muito bem. Para dizer o seguinte... Era só mesmo... A história não pode ser partidarizada. Muito bem. Pode continuar, Augusto Pelé. Então, nós estamos lá. Nas celebrações a história, e ninguém não se pode, quer dizer, a unidade nacional não é da dizer, ninguém disse 25 de setembro, mas pode continuar, Augusto Pelé. Ninguém disse que dia 25 de setembro é dia da Frelimo. Não é isso aí, a Frelimo tem as suas datas. Você não usa esses símbolos para poder enganar o povo. Exato, o MDM continua a participar. Movimento de Libertação de Moçambique, Frelimo movimento de... Nós continuamos a participar porque a nossa intenção é mudar esse estilo de partidarizar os dias históricos dos moçambicanos. Mas o que me vem à mente é que a história está feita, os antigos combatentes, porque essa data é mais, na minha opinião, daqueles que lutaram para que alcançássemos a independência. Eles fizeram a sua história e libertaram, na minha opinião, os homens e a terra, mas hoje a nossa obrigação como moçambicanos, que estamos vivos hoje, é libertar o país desta partidarização das instituições, é fazermos a nossa parte, não é? Os antigos combatentes fizeram a sua história, agora é a nossa vez de fazermos a nossa história, de dar continuidade àquilo que eles fizeram, que era nos trazer a independência nacional. Ou seja, hoje, se fores a olhar a sociedade moçambicana, está independente como pessoas, mas nós não temos aquela independência financeira, hoje não temos aquela liberdade de expressão que tanto almejamos, e vários outros fatores que, como um cidadão que vive os problemas da nação, não se sentimos tão livres como o desejamos. Mas é nossa obrigação, é nossa missão hoje
lutarmos e não fugindo do tema que estaremos a seguir. Hoje temos essa oportunidade, não é? Temos eleições, temos essa democracia que é uma oportunidade, através do nosso voto, de também mudarmos a nossa história. Ontem a luta foi armada. Alcançamos a independência graças a uma luta armada. Alcançamos a democracia graças a uma luta armada. Mas agora a independência financeira, a independência da livre expressão, a independência que a juventude, ou seja, o futuro para os nossos filhos, um Moçambique para todos. Já não dependerá de armas. Já não depende de armas, depende da escolaridade, depende do nosso voto, depende do diálogo, da inclusão social. Então, eu não vou muito pelo... opinião do Julião Comando, eu vou mais por essa parte, que cabe a nós hoje decidirmos aquilo que será o Moçambique, ou fazermos a nossa história. Pediu intervir? Sim, é assim. Temos que corrigir as percepções que estamos a transmitir aos nossos telespectadores. Cada país tem a sua história. O dia 25 de setembro foi, pela Primeira República, decretado como Dia das Forças Armadas de Moçambique, do braço armado do Estado moçambicano. E este braço armado vai tendo novos homens, mas os seus dias não ficam do Partido Frelimo, como estão a querer deixar passar aqui este tipo de mensagem. São dias do Estado, porque as Forças Armadas, essas de que estamos a falar agora, mas não é verdade, professor. Nem sequer são professor Frelimo, tem ido à são praça. forças do Estado. O professor tem ido à praça. Quando está a falar, eu lhe deixo falar. Faz favor, deixa-me responder a pergunta do moderador. Está a pegar muito tempo e agora está a roubar o meu. Não pode ser assim. Então, nós temos que clarificar esta coisa aos nossos telespectadores. O dia 25 de setembro é dia do braço armado do nosso Estado. É o dia que as nossas forças param para refletir sobre as melhores formas de defender o nosso Estado, de defender o nosso país, defender as nossas fronteiras, defender a nossa integridade territorial, a nossa unidade nacional. É o dia de reflexão das Forças Armadas. Essas forças estão partidarizadas? Essas forças não estão partidarizadas. Não estão partidarizadas. As forças estão do Estado já desde 1975, quando foram formadas. Estas forças não são do Partido Frelimo, são forças do Estado moçambicano. Exato. Agora, nessa altura tínhamos um regime político em que se dizia que o partido o partido é a força dirigente do Estado. Mas já mudamos desse sistema político, estamos num novo sistema político. Mas a mudança de sistema político não implica a abolição da história de todo um povo, a abolição da história da construção do Estado moçambicano. Não significa isso. As Forças Armadas são do Estado, não são de nenhum partido político. Não são de nenhum partido político. Portanto, não há partidarização de forças nenhuma. Sendo que as datas históricas no nosso país são dadas, o valor que deviam ser dados, são valorizados. A juventude tem noção, tem consciência dessas datas históricas. Eu recordo quando éramos pequeninos e íamos à escola primária, essas datas nós íamos até comemorar ao nível das escolas. Falava-se muito lá nas escolas, mas hoje parece que o que está-se a perceber ao nível da nossa juventude. É normal até apanhar um jovem na rua, perguntar qual é o significado dessa data e o jovem não poder responder. O que é que está a acontecer, afinal de contas? Bem, eu gostaria de fazer passar aos nossos espectadores, que tanto respeitamos, que o que está a defender o professor e aquilo que eu defendo aqui não há nenhuma contradição. Então, uma coisa é declarar no papel que as forças populares do Estado de Moçambique, ou armadas, ou que etc., são forças de defesa e do Estado. Está correto. Mas, na prática, ainda estamos em evolução, estamos em construção. Há dias atrás ele defendeu essa teoria. Eu gosto de dizer aqui, enquanto ainda procura-se fazer com que as FPLM, que tinha um juramento partidário no tempo do Partido Único, estão em processo de mudança. O que está escrito não é produto acabado. Ainda estamos em processo de concretização. É essa parte que eu defendo e peço que temos que ser responsáveis, que não há nenhum partido político que deve ser dono de um processo, ou então deve ser mais dono do Estado. Então, é este processo que estamos a encontrar aqui de despartidização das Forças Armadas. Então, da mesma maneira, estamos a dizer o seguinte, que este processo nasceu o braço armado da RENAMO, que é reconhecido por todos. E esse braço armado só terá o seu futuro dentro
de um exército republicano. Muito bem. Então, este exército republicano, que ainda está em construção, deve ser concretamente bem esclarecido ao público, de modo que não haja pessoas, não? Como a geração que estamos aqui hoje a encarar e que nem entende. Agora, quando aparecem momentos de comer, dias históricos são do Partido Frelimo. Quando é o momento de sacrifício, então é do povo. É isso que estamos aqui a dizer. Eu, como pessoa, vim da Frelimo. Mas quem excluiu esse que é erro. Quem excluiu o Jacob Sbin de participar nas celebrações? Não é participar do dia só. 25 de setembro? Não é participar só. Quem excluiu a quem neste país de participar nas celebrações das datas históricas do nosso país? Quem excluiu? Ninguém. Agora, há pessoas que se auto-excluem para utilizar isso, a auto-exclusão, como discurso político para se dizer que a Frelimo está a partidarizar. A Frelimo partidarizou o quê? A Frelimo disse por acaso alguma vez que as Forças Armadas são dela? Não. Nunca. Muito bem. É assim, Nunca. Professor, eu acho que, honestamente, de coração mesmo, eu acho que o professor parece que não vive aqui em Moçambique. Sim, Moçambique. Porque assim, eu tenho ido à praça e está claro que, olha, só no pódio das celebrações está lá o primeiro secretário da Frelimo, está lá, e sabe-se que aqui no país tem outras forças, tem o MDM, tem a Renamo, por que não se coloca no pódio Esses membros desse partido? Se vai o secretário da Frelimo, por que não vai o secretário do PIMO, o secretário do MDM, da Renamo? Mas por que partidarizado? Para identificar Sem todos os dúvida. estratos e todos os partidos políticos. Aliás, as forças de defesa e segurança, muitas das vezes, aparecem a espancar os membros da oposição, impedem que os partidos da oposição façam o seu trabalho normal. E muitas das vezes dizem que recebem ordens superiores. Ora, na nossa lei, para fazer uma marcha, tu não precisas de uma autorização, tu informas. Assistimos, o Enes Comis fazia suas caminhadas sem nenhuma proibição. Mas a oposição saía à rua, havia balas, disparos. Não são essas forças de defesa e segurança, não estão A que se partidarizadas. deve, na sua opinião, professor Julião Cumana, essa diferenciação no tratamento? Sabe, a diferenciação no tratamento, eu vou tentar explicar, não como partido, como cidadão mas moçambicano. como cidadão. O que eu entendo desta diferenciação é que ela deve ser a razões históricas, de fato. Mas não é ordem da Frelimo que, quando os partidos de oposição querem fazer trabalho político, as Forças Armadas ou as Forças de Defesa e Segurança têm que impedir. Não, não é ordem. Não vem ordem superior de nenhum superior. Eu quero acreditar das Forças de Defesa e Segurança a dizer não deixa a oposição fazer seja o que for. Não é verdade isso. São percepções que as pessoas têm de que isso acontece e há vezes que isso acontece de fato. Que pessoas? Os próprios integrantes? Mas os a próprios responsabilidade, agentes? nesse caso, o que é necessário que aconteça nesses casos é haver denúncias, como estão a ser feitas aqui. E quem de direito tem que agir. Aqueles que dirigem as nossas Forças Armadas têm que dar claramente... Eu ouvi isso não é legal. Que isso não é legal. Eu ouvi o comandante-geral da polícia agora a dizer não queremos que haja intimidações das pessoas durante a campanha eleitoral. eleitoral. É isto que todos os comandantes de todos os ramos das Forças de Defesa e Segurança, na minha opinião, devem fazer. Devem fazer claro a todo o povo moçambicano, a todos os cidadãos moçambicanos, que elas são instituições que representam e defendem interesses de todos os moçambicanos, independentemente de qualquer que seja a cor partidária ou a crença religiosa. Muito bem, 30 segundos, nós vamos agora para o nosso... nunca deu ordens a vamos ninguém conferir o nosso intervalo daqui a pouco. Para estar a dizer aqui, é mentira. Eu queria acrescentar, a vossa televisão esteve num dos dias dos trabalhadores aqui na capital, onde nós marchamos, juntando-se a todos os trabalhadores, solidarizando-se com todos os trabalhadores moçambicanos, e fomos impedidos de marchar. O mais caricato é que fomos impedidos. Os deputados da Assembleia da República, do MDM, tiveram que evitar esforço, ligar até para o chefe do Estado, para o primeiro-ministro, para intervir. Só que, para nos permitir nós marcharmos,
tiveram que convocar a Frelimo, membros da Frelimo, Que não tinha agenda. não tinham agenda para estar lá, para irem marchar, para nós seguirmos atrás deles. Ou seja, ficou claro ali. Isto que está a dizer não é verdade, é mentira. Já discutimos esse assunto Não aqui. discutimos. E já dissemos aqui ao Pelé que ele estava a dizer mentiras. O que o MDM gostou sempre de fazer é isso. Ir à rua, Mas mobilizar pessoas sem informar mas tem a ninguém. nas gravações das que as coisas televisões. fazem. Isso Informa-se. tornou-se. A lei até obriga que haja informação, porque essas pessoas que vão marchar têm que ser protegidas também. As autoridades têm que tomar conhecimento que alguém vai fazer marcha. Não é eu entender que tenho que fazer Nós marcha. informamos, acordar, ir não à rua e pedimos fazer marcha. autorização. Esse Estado A tem marcha, lei. por nós lei, temos, não se alguns pede compromissos comerciais, autorização. vamos, Não, eu não disse Informa-se. Primeiro informa-se. intervalo. É o que eu disse também. Já.